Mais uma aqui, fala aqui pro canal, porque eu gostei da ideia, eu acho que vocês curtiram também. Hoje eu tenho um tema já definido pra conversar com vocês, enquanto eu faço a minha maquiagem. Hoje, domingo, meio-dia, dia dos pais, vou ir almoçar com meu pai e com as minhas irmãs, então eu vou me arrumar e eu vou aproveitar pra falar com vocês exatamente sobre o meu pai. Como foi meu relacionamento com ele, a minha história com ele, desde pequenininha, contar um pouquinho pra vocês de como essa minha relação com meu pai, tá? Enquanto isso, eu já passei os creminhos para rosto e olhos. E a descrição dos produtos eu vou deixar no blog pra eu não ter que ficar falando pra vocês sobre os produtos, senão eu vou fazer tutorial e não vou fazer maqui e fala. Bora começar então. Meu pai é o Gomes, né? Quem me acompanha por aí já... Até no blog, né? Ele já apareceu. Meu pai, assim, é uma pessoa muito querida, muito fofa, assim, não conheço ninguém que não goste do meu pai. Não é por nada, não, além dele ser lindo. Sabe uma pessoa de coração bom? Uma pessoa que não fala mal de ninguém? Uma pessoa que ajuda todo mundo, não se recusa a ajudar ninguém quando pedem ajuda, quando precisam de alguma coisa? Então esse é meu pai. Ele é uma pessoa muito generosa, assim, eu admiro muito, muito meu pai, muito mesmo. Admiro muito meu pai também por outro ponto. Meu pai nasceu no interior, na roça, meu pai é da roça. E de uma família com bastante irmãos, sabe? Uma família super humilde, né? Eles passavam dificuldade e tal. Só que meu pai sempre foi muito assim, sabe? E isso que eu admiro muito nele também. Sempre pensou... Não que pensou grande, mas ele sempre achava que ele podia mais e ele realmente podia. Então, pra época, quando ele era novo, ele tinha carro, ele teve moto, tudo bem caindo aos pedaços e tal, mas ele teve, sabe? Ele sempre foi muito esforçado e eu admiro muito isso nele, muito mesmo. E aí ele acho que com 14 anos, ele foi trabalhar, acho que num consultório, não me lembro bem se foi com 14 anos, de um dentista. E aí esse dentista levou ele pra Ourinhos, depois de um tempo, pra trabalhar com ele. Acho que foi Ourinhos. E aí depois esse dentista trouxe meu pai pra São Paulo. E aí meu pai entrou na profissão dele e não saiu nunca mais. Meu pai é protético e ele trabalha com isso há mais de 35 anos, tá? Pra se aposentar já. Então ele faz a mesma coisa assim há muitos anos, muitos anos, muitos anos. E ele é muito bom no que ele faz. Muito, 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 muito bom no que ele faz. Espero um dia não precisar de dentadura, mas se eu precisar de dentadura alguma vez, eu já sei pra quem eu vou pedir, né? Papai, é óbvio. Então, quando ele veio pra São Paulo, ele veio com tudo, sabe? Querendo aprender, querendo crescer. E hoje meu pai, assim, ele tem uma vida muito boa, sabe? Ele conquistou várias coisas, conseguiu construir, conseguiu criar 3 filhas, pagar faculdade. Graças a Deus, a gente nunca passou dificuldade, sabe? Nós não éramos uma família rica, sabe? A gente nunca foi uma família rica. Mas meu pai sempre trabalhou muito pra nunca deixar faltar nada pra gente. E eu sempre fui uma menina, assim, uma criança muito carinhosa. E meu pai tem isso muito, sabe? Ele é uma coisa que ele é muito presente nele. Esse meu jeito carinhoso. Então eu lembro que quando meu pai chegava do trabalho, eu corria pra abraçar ele. Corria, sim. Aí eu ficava sentada no colo dele, do lado dele. Eu ficava pegando nos dedinhos dele pra sentir os dedinhos dele. São pequenas coisas assim que marcam a gente, sabe? E a gente sempre teve um relacionamento muito bom. E com o passar dos anos, né, conforme eu fui ficando mais velha, né, eu poderia ter ido pro lado de não querer estar perto da minha família, querer curtir meus amigos e tal, mas não, pelo contrário. Quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui fazendo de tudo pra estar com a minha família mais perto. Então, viajar com meu pai, passear com meu pai, sair com meu pai. Então, depois que meu pai separou da minha mãe, a gente se aproximou muito. Todo final de semana eu ia pra praia com ele. Imagina, eu era criança, ia só eu e meu pai. E eu me achava, tipo, eu andava no banco da frente com ele. Eu me achava, assim, a rainha da cocada preta, sabe? Tipo, olha que foda que eu sou, olha meu pai, olha... Não sei. Eu me achava e era muito divertido. Eu acho tão legal isso, sabe? De você ter seu pai, ter a sua família como seus amigos mesmo, sabe? Não são
simples pessoas que você vai ter que conviver pro resto da vida. São pessoas que você ama, pessoas que assim que te amam muito, independente de qualquer coisa, e que vão estar ligadas a você para sempre. Então, assim, eu não encaro a minha família como família só. Eu encaro minha família como pessoas que eu quero que estejam comigo a maior quantidade de tempo possível, assim. É indescritível, indescritível. Eu vou pôr um pouquinho de cor aqui, porque meu vestido é azul. Vamos ver se vai ficar bom. É engraçado que quando a gente tem uma criação boa, a gente acaba crescendo com uma cabeça boa, né? Na época que meus pais se separaram, eu era muito novinha, muito novinha. E assim, eu não tinha experiência de vida nenhuma, pra mim era horrível. Meu pai tava se separando da minha mãe, meu pai tava saindo de casa. E eu tinha todos os motivos pra ter raiva dele. Pô, como assim? Meu pai tá indo embora. Não pode, né? Mas não, sabe? Em momento nenhum, nem eu e nem minhas irmãs, a gente se revoltou. A gente quis mal o meu pai. Logo meu pai conheceu uma pessoa, ele casou e ninguém se rebelou também. Eu fiquei super próxima da segunda esposa dele. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo. E aí, assim, eu tive uns namoros e tal. E sempre que eu ia viajar, eu não pensava em convidar minhas amigas pra viajar. Não pensava em convidar, sei lá, meus primos pra viajar. Sempre quando eu penso em viajar, eu penso no meu pai, em chamar meu pai. Porque meu pai, assim, ele tem uma carinha de quietinho, mas ele é bem divertido, assim. Eu posso falar que hoje, meu pai, depois que eu mudei pra cá e tal, a gente se afastou um pouco, mas ainda é muito forte, assim, ele ainda é o meu melhor amigo, sabe? Meu pai é aquela pessoa que eu conto tudo. Tudo. É muito engraçado, porque eu não tenho vergonha, não tenho receio de contar nada pra ele. E sempre quando ele me fala as coisas, ele me dá uns conselhos, assim, eu escuto, sabe? E quando eu tô com ele e aparece alguma leitora, pede pra falar comigo, pra tirar foto. Nossa, meu pai, assim, acho que ele se sente o pai de uma mega celebridade, assim, ele fica com uma cara, assim, de orgulho, sabe? Ele fica tão orgulhoso, isso me deixa tão feliz, porque eu falo, nossa, olha o orgulho que meu pai tá sentindo de mim, olha que coisa mais maluca, sabe? Porque eu tenho um puta de um orgulho dele, e ver que ele tem orgulho de mim é uma coisa, assim, que me deixa muito feliz. Eu tô embananando todas as ordens do que eu queria falar, mas... Então, que meu pai é meu melhor amigo. Chegou uma fase da nossa vida... Isso tem uns 3 anos, que meu pai ficou viúvo e eu fiquei solteira. Eu estava solteira, não tinha meio que pra onde ir, eu até tinha, assim, eu poderia ter voltado pra casa da minha mãe, porque ela queria que eu voltasse a morar com ela. Mas, assim, chegou nessa fase que meu pai viúvo, eu solteira, os dois sozinhos no mundo, perdidos, sem rumo. E aí meu pai me chamou pra morar com ele, aqui no Morumbi. E assim, fazia muito tempo que eu não convivia com meu pai. Então eu achei que poderia ser assim, que poderia ser muito legal, que a gente poderia ficar muito mais amigos. A gente já era amigo antes, imagina morando junto. E aí eu fui morar com ele, só eu e ele. E foi muito legal, gente. Meu pai chegava do trabalho, aí ele comprava garrafa de vinho, ele falava, Lu, vamos tomar um vinho. Foi com ele que eu comecei a gostar de vinho. Aí a gente tomava vinho e ficava os dois bebaças, os dois. Aí eu postava no Facebook, uhul, tomando vinho com meu pai, sei o quê. Porque assim, eu poderia ficar bebaça, né? Porque eu tava em casa, tava com o meu pai, e a coisa mais maluca, né? Você tomar porre com seu pai. E era muito divertido, assim, muito divertido. Essa convivência com meu pai foi muito legal. E nessa época que ele tava solteiro, assim, não era só eu que tinha ele como um porto seguro, sabe? Ele me via como um porto seguro também. Isso era coisa, assim, que me deixava, assim, muito feliz. Porque você imagina, seu pai, super experiente, super vivido, e se consultar com você pra tirar um pensamento, pra se confortar. Então, assim, meu pai, ele vinha sempre conversar comigo. Ele tava numa fase também quando ele começou a tirar o luto, né? Tirar a tristeza.
E aí meu pai é um cara bonitão e tal. E aí a mulherada começou a procurar ele, né? E aí era engraçado que ele sempre me mandava as mensagens pra eu ver das pessoas. Queria a minha consultoria. Aí eu falava, ah, pai, essa não combina com você. Ah, pai, essa parece legal. Ah, pai, essa talvez não. Ah, pai, vai com calma. Imagina você dando conselho pro seu pai sobre relacionamento. Que coisa mais maluca, a gente rachava de rir. E eu também tava nesse processo de tentar encontrar outra pessoa, querer conhecer pessoas novas. Então todo mundo que eu conheci, que eu fiquei, tá todo mundo, né? Quem vê foi 1 milhão de pessoas, foram 2 pessoas que eu conheci nesse processo. E aí eu mandava foto pra ele dos carinhas, tava falando assim, pai, olha esse, tal, ele faz isso, isso e aquilo. Aí meu pai, ah, isso é interessante, ah, isso não é tão interessante. E tudo a gente conversava, tudo a gente conversava. E aí teve um belo dia que eu estava na praia com ele e com os amigos dele. E aí me apareceu uma loira num carro, um carro super bonito, assim, veio passando a loira no carro, assim. Aí eu fiquei só filmando a loira, assim, falei, a loira. E ela desceu do carro com os amigos do meu pai e foi sentar com a gente. Na hora, eu olhei pro meu pai olhou pra mim, a gente fez assim, Tipo assim, a gente gostou dela na hora. E aí ela começou a conversar comigo, ela nem se interessou pelo meu pai. Tipo, ela olhou pra ele e tal, sentou do meu lado, ficou falando comigo, assim, horas e horas e horas. Que é a Margarete, que é a esposa dele hoje. Eles estão juntos já, acho que quase 3 anos. E aí, quando eu aprovei, ele falou, Lu, você aprovou, então vamos aí. Então isso foi muito legal. Muito legal. Hoje eles estão super bem, eles estão casados, eles moram juntos. E que ele tá com uma pessoa muito bacana, sabe? Que eu sei que essa pessoa vai estar com ele pra sempre, que vai cuidar dele quando eu não puder estar presente, né? Quando eu não conseguir estar por perto. Bom, gente, terminei minha maquiagem. O cabelo é o de ontem, vai ficar assim, porque eu tô com muita preguiça de me arrumar. Ó. Tá vendo? Essa base que eu usei é uma base da Shiseido, que é uma base em pó. Ela tem protetor solar, tem várias coisas, e a cobertura dela até que é uma cobertura pesadinha, né? Acho que aparece bem. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha história com meu pai. Eu sei que a gente ainda vai viver muita coisa junto, se Deus quiser, se Deus abençoar. Ainda tem muita coisa pra gente viver junto. Agora meu pai tá numa fase de avô, então imagina a alegria dele de finalmente ser avô. Todos os amigos dele já tem netinhos, menos ele não tinha, né? Então ele tá nessa fase muito gostosa da vida dele, ele tá muito feliz, muito babão. E uma coisa legal de falar assim que eu puxei do meu pai, eu acho que além de ter um coração bom, sabe? De não querer mal pras pessoas. Por isso que, assim, eu vejo meu pai como as pessoas acabam me vendo, sabe? É muito difícil alguém que não goste de mim, não é me achando assim, é porque assim, eu tento sempre ao máximo ser uma boa pessoa, passar coisa boa pros outros, desejar coisa boa pros outros. Eu tento sempre ser uma pessoa agradável, uma pessoa que acrescente alguma coisa na vida de alguém. E meu pai é exatamente assim. Ele é uma pessoa assim, eu não conheço ninguém que não goste dele, todo mundo gosta dele. E eu quero um dia ser um pouquinho só do que ele é e do que ele foi. Minha mãe é muito especial também, quem sabe um dia eu gravo um outro vídeo falando sobre a minha mãe pra vocês. E eu acho que eu já falei demais. Ah, lembrei de contar pra vocês. A única vez que eu apanhei do meu pai. Eu apanhei do meu pai. Ai, meu pai me bateu, pai, tô contando pra todo mundo. Estava eu e minhas 2 irmãs no quarto da minha mãe, que tinha TV no quarto. Estávamos assistindo o show do Michael Jackson. Eu e minha irmã do meio queria assistir o Michael Jackson, a minha irmã mais velha eu não lembro o que queria assistir. E nisso as 2 começaram a brigar pra disputar quem ia assistir a TV. E começou a maior briga, a maior pau, e eu no meio lá, eu no meio, mas eu tava só de camarote assistindo. Aí minha mãe me sobe, manda parar, ninguém para, ninguém dá atenção pra minha mãe fica nervosa, o que minha mãe faz? Vou chamar o seu pai. Ela desce, que era um sobrado, pra chamar meu pai sobe. Quando meu pai sobe, eu escuto ele começar a subir, o que eu faço? Eu corro pra me esconder, porque aí ele tava com a cinta, eu não lembro, acho que ele deu uma cintada nas minhas 2 irmãs, uma cintada em cada uma, ou não, ou só mandou elas pararem, não lembro se elas apanharam nesse dia também. E eu me escondi atrás da máquina de lavar. Minha mãe, muito legal, pegou e só escutou ela falar pro meu pai assim, a Luísa está na lavanderia atrás da máquina.
Não tinha pra onde correr, eu não tinha pra onde ir. O que que eu fiz? Fiquei lá esperando meu pai chegar. Meu pai foi até, né? Me achou ali, falou, você tá escondida? Toma uma cintada! Ele me deu uma cintada assim, mas não foi, tipo, nada pesado, assim, me marcou porque foi a única vez que meu pai me bateu. E, não, assim, eu acho que o que marcou também é que, assim, eu não estava brigando, eu só tava olhando a briga, mas sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim porque eu corri pra me esconder, eu fugi. E aí minha mãe me dedurou e eu apanhei do meu pai. Essa é a única história, assim, que dele me bater, assim, que meu pai sempre foi muito tranquilo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse Maqui Fala sobre meu papai, meu relacionamento com meu papai. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso com os pais de vocês. Se o papai já tá no céu, uma oraçãozinha, com certeza. Ai, até me arrepiei. Vontade de chorar. Deve ser difícil, né? Mas enfim, se o papai de vocês já está no céu, uma oraçãozinha, que ele com certeza vai escutar e vai estar do lado de vocês. Se a mamãe fez papel de papai, que minha mãe também fez, dá um abraço na sua mãe, agradece ela também, porque não é fácil. Eu preciso parar de falar, porque senão eu vou chorar e eu vou ter que fazer a maquiagem de novo. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!